2020, eu levava uma vida totalmente diferente da vida que eu levo hoje. Eu não tinha bons hábitos alimentares, eu não praticava exercícios físicos, eu negociava constantemente o meu tempo com Deus, eu não tinha maturidade emocional para lidar com as coisas que aconteciam na minha vida, com os acontecimentos da minha vida, principalmente com aquilo que era ruim. Eu não tinha maturidade para lidar com essas coisas. E tudo isso, é claro, que foi se acumulando e resultou em consequências severas para minha vida. Em pouco tempo, eu engordei quase 30 quilos e eu precisei pedir ajuda. Comecei um tratamento psiquiátrico para transtorno de ansiedade generalizada e eu acredito que foi nesse momento, quando eu olhei no espelho e entendi que as consequências que eu estava vivendo naquele momento, a realidade que eu estava vivendo naquele momento eram consequências de todos esses anos que eu passei praticando maus hábitos, não tendo bons hábitos na minha vida. E eu sabia que se eu quisesse construir um futuro diferente para mim, eu precisaria plantar novas sementes, melhores sementes. E foi o que eu decidi começar a fazer, e desde então a minha vida nunca mais foi a mesma. Se você está chegando por aqui agora, muito prazer, eu sou a Inara. Por aqui eu compartilho um pouquinho da minha rotina com você, tanto a minha rotina morando sozinha, quanto tudo aquilo que envolve a minha vida, né? Praticar hábitos saudáveis, buscar o meu desenvolvimento pessoal, tem dicas de organização pessoal e organização financeira por aqui também, decoração, porque eu tô decorando e reformando a minha casa aos pouquinhos também. Então seja muito bem-vindo, eu espero muito que você goste e queira ficar por aqui, então já se inscreve no canal, tá bom? Deixa o seu joinha também, porque ele é muito importante pra mim. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a minha história, eu vou deixar linkado nos cards aqui em cima um vídeo que eu fiz falando sobre o meu processo de emagrecimento e também um outro vídeo onde eu falo um pouquinho mais sobre como foi e como é lidar com ansiedade pra mim. Eu tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar bastante, tá bom? E no vídeo de hoje, então, eu quero te contar quais são 7 hábitos inegociáveis na minha rotina hoje em dia que estão me ajudando a construir o futuro que eu desejo pra mim. O hábito número 1 que eu não negocio mais é ter pelo menos 8 horas de sono todos os dias. Eu tenho priorizado acordar um pouco mais cedo para fazer a minha rotina funcionar melhor. Então até às 7 eu já tô de pé. E para isso, eu preciso me organizar na noite anterior para estar na cama no máximo até as 23 horas. O fato é que o sono vai ditar o ritmo do nosso dia. Se a gente teve uma noite ruim, mal dormida, o dia vai se arrastar e a gente não vai ter ânimo e nem foco para produzir e realizar as atividades que a gente se propôs a fazer. Por isso o sono é tão importante. E nesses primeiros minutinhos do meu dia, eu sempre procuro acordar com calma, fazer a minha rotina de higiene e tomar um copão de água. E a primeira atividade do meu dia, o hábito número 2 que eu não negocio mais na minha rotina, é ter um tempo com Deus. Como faz diferença, né? Começar o nosso dia na presença de Deus. Não importa qual seja a sua crença, começar o dia fazendo uma oração e dedicando o seu dia a Deus, com certeza vai impactar o restante dele, né? Eu gosto de ler um trechinho da Bíblia, leio alguma página de um devocional também, ou assisto alguma pregação no YouTube, mas no momento eu tô fazendo as atividades do meu livro do seminário da igreja, que eu comecei a
participar, né? São 3 meses de seminário. Todos os dias a gente tem uma lição para fazer, que é basicamente ler um versículo da Bíblia, e aí a gente tem algumas reflexões, faz orações também. Então todos os dias eu tenho essa atividade para fazer, e é isso que eu tenho feito no momento que eu tenho ali reservado, né, para ter esse tempo com Deus. Dez horas, mais ou menos, é quando eu me arrumo e vou para academia. Praticar exercícios físicos é um hábito ainda relativamente recente na minha vida, né? Como eu já contei para vocês, foi só depois de passar por um tratamento para transtorno de ansiedade generalizada e engordar muito que eu acordei para o fato de que me exercitar é importante pelo bem da minha saúde física e mental. Até então, eu de fato não entendia como a falta de exercício físico na minha rotina impactava o meu humor, a minha produtividade e até a minha autoestima. Eu queria resultados rápidos e por isso sempre desistia pouco depois de começar alguma atividade. A chave só virou mesmo quando eu aceitei jogar o jogo do longo prazo. No livro Hábitos Atômicos, o James Clear fala que hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Então, da mesma forma que o dinheiro se multiplica com juros compostos, os efeitos dos nossos hábitos se multiplicam à medida que a gente os repete. Eles parecem fazer pouca diferença em um dia, isoladamente, e ainda assim o impacto que provocam ao longo dos meses e anos pode ser enorme. Somente 2, 5 ou até 10 anos depois é que o valor dos bons hábitos e o custo dos maus tornam-se evidentes. Hoje eu me concentro em criar uma boa vida para mim. Praticar exercícios me ajuda a me sentir bem comigo mesma ao me olhar no espelho, melhora a minha disposição, meu humor no dia, me ajuda com a ansiedade e também ajuda a moldar o meu caráter na medida em que eu aprendo mais sobre resiliência, aprendo que eu tô no comando do meu corpo e que eu sou muito mais capaz e muito mais forte do que eu mesma acredito. Nesse momento na academia, eu também tenho praticado presença. No início, eu sempre levava o meu fone de ouvido comigo para academia, ficava ouvindo alguma playlist ou algum podcast, mas o fato é que eu usava isso como distração, para fazer o tempo passar mais rápido, sabe? Ultimamente, eu tenho me obrigado a deixar o fone em casa para de fato praticar a presença naquele momento, me concentrar nas séries, no movimento, estar verdadeiramente consciente do meu corpo naquele momento, e tem sido maravilhoso. Falando em hábitos saudáveis, deixa eu
aproveitar para apresentar para você o nosso Planner Fitness. Ele é um planner que ele vai te ajudar a planejar e acompanhar suas metas, a sua rotina de treinos, alimentação e hábitos saudáveis. São 12 folhas de planejamento, incluindo acompanhamento de progresso, tracker de hábitos, cardápio da semana, desafio de 30 dias e ficha de treinos. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você adquirir o seu. Depois da academia, eu fui para casa almoçar, tomei um banho e fui pro mercado porque eu precisava comprar algumas coisinhas aqui para casa. E hoje em dia o meu carrinho fica assim, mas a realidade nem sempre foi essa. Meu carrinho de compras nos primeiros anos em que eu comecei a morar sozinha era recheado de bolachas, refrigerantes e comida industrializada no geral. E esse foi outro hábito que eu precisei adquirir, o de fazer escolhas melhores para minha alimentação. No início não foi fácil. Eu precisei acostumar o meu paladar, trocar o hábito de abrir um pacote pelo de descascar uma fruta, o refrigerante por um suco, mas conforme o tempo foi passando, isso foi ficando cada vez mais fácil. Foi ficando particularmente mais fácil conforme eu vi o quanto esse novo hábito estava impactando a minha vida. Eu comecei a me sentir mais disposta, menos fadigada, minha pele melhorou, meu corpo foi mudando. A gente não tem noção do quanto a alimentação de fato impacta na nossa vida, no curto, no médio e no longo prazo. Eu comecei a reparar como eu me sentia quando consumia determinados alimentos, o que de fato fazia bem e o que fazia mal para o meu corpo. E conforme eu coloquei presença nisso, fui adaptando a minha rotina e o meu paladar para fazer escolhas melhores para mim. Como James Clear diz, a semente de todo hábito é uma única e minúscula decisão. Mas como essa decisão é repetida, um hábito brota e se fortalece. As raízes se avigoram e os ramos crescem. A tarefa de abandonar um mau hábito é como desenraizar um poderoso carvalho de dentro de nós. E criar um bom hábito é como cultivar uma flor delicada, um dia de cada vez. Na parte da tarde, eu sempre tiro pelo menos 1 hora para ler e estudar. Eu realmente negligenciei esse hábito por muito tempo. Negociava para fazer quando dava, mas hoje em dia é uma das minhas prioridades no dia e eu não abro mão. Eu entendi que só conseguiria prosperar na minha vida se dedicasse algum tempo do meu dia para o meu desenvolvimento pessoal. O fato é que sabemos tão pouco sobre tudo. A gente não nasce com o manual da vida. A gente não nasce sabendo como ter uma vida mais saudável, como ter relacionamentos melhores, como lidar melhor com as nossas emoções, como cuidar bem do nosso dinheiro. Eu entendi que na jornada pela busca da minha melhor versão, eu precisaria dedicar parte do meu tempo para aprender sobre todas essas coisas. Em alguns dias eu estudo sobre temas que vão agregar no meu trabalho, em outros sobre assuntos que vão agregar na minha vida. Assim, eu vou descobrindo e adquirindo novos conhecimentos e habilidades que vão me ajudando a tomar decisões cada vez melhores na minha vida. Por volta das 18 horas é geralmente o momento em que eu largo o computador e o celular para me dedicar às tarefas da casa. Dou aquela organizadinha na casa e isso me faz muito bem porque eu sei que eu vou acordar no dia seguinte com a casa em ordem, com a mente tranquila para me dedicar para o trabalho. Então todos os dias eu lavo a louça, recolho o lixo, organizo a bagunça, passo uma vassoura no chão quando eu sinto necessidade. Manter o nosso ambiente em ordem também é um fator essencial para uma melhor produtividade.
produtividade, afinal, é difícil se concentrar em um ambiente desorganizado e bagunçado. E aí sim eu tô pronta para descansar. É o momento em que eu procuro me desconectar das redes sociais, já que trabalhando como criadora de conteúdo, eu passo o dia todo por lá, né? Confesso que é difícil porque parte do meu trabalho é compartilhar um pouco do meu dia a dia e da minha rotina com vocês. Então muitas vezes eu tenho dificuldade de separar o trabalho da minha vida, sabe? Mas desde que eu entendi a importância do descanso para minha produtividade, eu tenho me esforçado para realmente descansar quando eu termino de trabalhar. Deixo o celular no modo avião para não ficar recebendo notificação, coloco uma musiquinha para tocar e tenho ali um momentinho para mim, brincando com os meus gatinhos, meditando. Às vezes eu saio para fazer uma caminhada rápida, às vezes eu faço algum alongamento acompanhando uma aula ali no YouTube. Isso tem sido maravilhoso para mim. A nossa saúde é o nosso bem mais precioso. Deve ser a nossa prioridade número 1 cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual, porque é através do nosso corpo que conquistamos os nossos sonhos e objetivos. Uma mente ansiosa não consegue produzir nada relevante. Um corpo cansado não consegue dar o melhor de si nas suas atividades e tarefas. Muitas vezes eu negligenciei esses momentos de pausa e de descanso porque eu tinha muitas coisas para fazer. Mas eu aprendi que sempre teremos muitas coisas para fazer. Sempre vai ter casa para limpar, trabalho para fazer, WhatsApp lotado. Se a gente não conseguir priorizar a nossa paz, se não priorizarmos limpar a nossa mente para conseguir raciocinar com menos ruídos, a gente vai continuar tendo sempre a sensação de que os dias são todos iguais e que nunca nos sobra tempo para o que realmente é importante. Nesse momento, eu já aproveito para diminuir as luzes aqui de casa, acendo algumas velas, para o meu corpo ir realmente relaxando e entendendo que chegou a hora de descansar e dormir. Outro hábito que eu não negligencio mais no meu dia é esse momento de autocuidado, sabe? Tomar um banho gostoso, colocar o meu pijama fresquinho e fazer o meu skincare. Hoje, a minha prioridade sou eu. Por muito tempo, eu priorizei outras coisas na minha vida. O meu trabalho, conquistas materiais, a minha família. Mas eu aprendi que nada disso é sustentável a longo prazo se o autocuidado não for prioridade na nossa vida. O fato é que precisamos estar bem com a gente para conseguir cuidar das outras pessoas e das outras coisas na nossa vida. Por isso, todos esses hábitos que eu citei hoje são hábitos que estão me ajudando a construir a pessoa que eu quero ser no futuro. Mais saudável, mais madura emocionalmente, mais próxima de Deus e da vida que Ele quer que eu viva. E eu termino te convidando a refletir se os hábitos que você cultiva hoje estão te ajudando a construir o futuro com o qual você tanto sonha. O fato é que sonhos sem realização prática são apenas sonhos. Plantar é o mínimo que você pode fazer se pensa em colher alguma coisa algum dia.